como o som da sua voz. Diga tuas palavras. Tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Tudo que tenho eu amo aos seus pés. Não importa o quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Como Maria, que está aos seus pés e disseste: a ela só é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela só é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste: a ela essa é a boa parte, que nunca será tirada. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei como Maria. Ninguém pode te tirar da presença do Pai. Ninguém pode nos tirar da presença do Senhor Jesus. Tudo aquilo que nós precisamos, porque é Ele que supre as nossas necessidades, porque é Ele que nos fortalece. Oh, aleluia, porque é nele que nós temos paz. Aleluia. Levante as mãos. Oh, te adoramos, Senhor. Para ti seja a honra, para ti seja a glória, todo louvor. Aleluia. Cadê o glória a Deus da igreja? A voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Tu és o nosso tesouro, Senhor. O Senhor para nós vale mais que o ouro, mais que a prata. Bendito seja o teu nome para sempre. Diga glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos aplaudir o Rei Jesus bem forte. Enquanto você bate palma, você vai dando glória a Deus. Enquanto você aplaude, você vai gritando aleluia, aleluia, aleluia. Seja exaltado, ó Rei dos céus, ó Rei dos reis. Amigos de casa, o
O Senhor abençoe você que vai receber esse culto aí pela nossa TV, ou pelas redes sociais, pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook, não sei aonde você vai assistir, que você seja alcançado pela graça de Deus. Eu sou Alex de Lima, servo do Senhor Jesus, seu irmão em Cristo. Pela graça e misericórdia de Deus, eu sou pastor dessa igreja abençoada. E você que está chegando aqui conosco agora, saiba que foi o Espírito Santo que trouxe você para te abençoar, para te dar vitória, tá bom? Fica com a gente, não sai desse culto não, que Deus vai tocar em você, em nome de Jesus, glória a Deus. E a igreja está animada, está feliz, né? Irmãos, glória a Deus, nós estamos aqui hoje no dia do Senhor, e eu estou falando com a igreja nesses 3 domingos, começamos no domingo passado, hoje e no próximo, falando sobre a bênção da abundância. Às vezes, o diabo ele vem tentar trazer a má notícia e dizer que na tua casa vai ter falta de pão. Não vai ter não, irmão. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E eu não estou aqui pregando a utopia de uma vida sem luta, a vida é cor-de-rosa, não. Jesus falou, eu vou mostrar para você na mensagem, o Senhor Jesus falando das nossas aflições. Mas em momento algum da palavra, em lugar nenhum da palavra de Deus, você vai encontrar Deus dizendo, aceite a derrota. Não, lutas vêm? Sim, lutas vêm. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores. Nós até podemos passar pela fornalha, mas o Senhor estará conosco. Você crê nessa promessa de Deus? E tem uma promessa que eu tô, sabe, apoiado nela, que é o que está lá em Joel capítulo 2, no versículo 23. Olha que coisa linda, eles vão colocar ali para nós. Joel 2, 23. Põe lá para mim, por favor. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos no... Irmão, o Senhor é o motivo da nossa alegria. Alegrai-vos no Senhor. Se você está tentando buscar alegria no ouro, na prata, ou em qualquer outra satisfação dessa vida, você nunca terá uma alegria plena. A nossa alegria tem que estar no Senhor. Amém? Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Continua, por favor. Diz assim, porque ele vos dará ensinador de justiça. Quem é o ensinador de justiça? É o pastor Alex? Nunca, misericórdia. O ensinador de justiça é o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse que quando viesse o Consolador, que é o Espírito Santo, ele nos ensinaria todas as coisas. Ele nos guiaria em toda a verdade. Ele nos faria lembrar de tudo que Jesus disse. E ele disse que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, ele iria nos convencer do pecado. Então quando o crente faz alguma coisa errada, porque, entenda bem, nós somos novas criaturas. Nós não vivemos mais para o pecado. No passado vivíamos. Hoje não, nós vivemos para Cristo. Filipenses 1, 21, Paulo diz, porque para mim o viver é... Se um dia alguém perguntar para você qual é o sentido da vida, diga, o viver é Cristo. Amém, gente? Qual é o sentido da vida, igreja? Diga, o viver é Cristo. Esse é o sentido da vida. Agora, nós, infelizmente, ainda estamos vivendo nesse tabernáculo, nesse corpo. Logo, logo o Senhor virá para nos livrar do corpo dessa morte, nós vamos receber um corpo glorificado e vamos estar com Ele para sempre. Mas enquanto nós vivemos aqui, nós ainda somos passíveis de cometer erros e falhas. E quando o crente faz uma coisa errada, ele tem o Espírito de Deus vivendo dentro dele para convencê-lo do pecado. E a voz do Espírito Santo que mostra o teu pecado é a consciência. Então a consciência pesa. Você põe a cabeça no travesseiro, mas você nem consegue dormir, porque lá dentro de você, você sabe que tem alguma coisa errada. A pessoa que está afastada da igreja sabe que tem que voltar. A pessoa que tratou alguém do jeito que não tinha que ter tratado, ela sabe, eu fiz coisa errada. Se a pessoa pratica o pecado e ela não sente uma dor dentro dela, significa que ela não nasceu de novo. O Espírito de Deus não está dentro dela. Porque quem tem o Espírito de Deus, se ele fizer algo, ele pode até acontecer. Quando eu falo pode, não é poder de permissão, é poder de possibilidade. Há a possibilidade do crente cometer um erro? Há. Mas quando ele comete, na mesma hora, a voz do Espírito Santo vem. Você errou, você falhou, se arrependa. Amém, irmão? Então o Espírito Santo é o ensinador da justiça.
Ele nos convence do pecado, nos convence do juízo de Deus e da justiça de Deus. Ele é o ensinador da justiça, amém? Aí ele fala, volta lá para o nosso texto lá, Joel 2:23, alegrai-vos no Senhor, porque Ele vos dará o ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a seródia do primeiro mês. Ele vai mandar chuva, pessoal. A chuva, ela é o sinal da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre a humanidade. E nem toda chuva é igual. Tem a chuva seródia e a chuva temporã. Irmão, tem chuva que ela vem para limpar a terra. Às vezes a terra está muito, o ar está seco, está empoeirado. Ela vem para fazer uma limpeza. Tem dia que você vem para a igreja e você está precisando ser lavado. Então Deus manda aquela palavra que é para, tirar a sujeira, tirar aquela craca, aquela nhaca que você está. Vem. É uma repreensão, puxão de orelha, mas está te limpando. É a chuva de Deus para te limpar. E tem chuva que vem para regar a terra, para fazer dar fruto, crescer. Amém? A chuva que você precisar, Deus vai te dar hoje. Aí o versículo 24 diz assim: e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. Aí eu falei para a igreja que esses três elementos, o trigo, o mosto e o óleo, eles são símbolos de abundância. Do tempo bíblico, ter uma casa com abundância de trigo, de mosto e de óleo era ter uma casa próspera. Eu até coloquei aqui sobre a mesa os três elementos aqui, tá? O trigo, o mosto e o óleo. Semana passada eu dei um pouquinho de trigo para a igreja. Vocês levaram? Fizeram pão? Quem fez lá um bolo? Fizeram? Se você não fez, faça. E hoje eu vou dar para você o mosto. Alguém me perguntou, pastor Alex, o que é o mosto? O mosto é o vinho, preste atenção, o mosto é o vinho não alcoólico, não fermentado. Na Bíblia, algumas vezes você vê a palavra vinho, mas mesmo no texto original, a palavra é diferente. Existe o vinho que ele é forte, ele é guardado para fermentar, e a Bíblia fala muito mal desse vinho. Esse vinho ele só serve para causar tragédia. Provérbios capítulo 20, versículo 1, não sei se você já leu. Provérbios capítulo 20, versículo 1 diz: o vinho é escarnecedor, a bebida forte é alvorô. Irmão, toda pessoa que começa a encher... Posso usar uma expressão meio feia aqui? Vocês vão ficar escandalizados, não? Posso falar? Não vou usar palavrão não, mas vou usar uma expressão meio feia aqui. Toda pessoa que enche a cara de vinho, ela fala besteira. Fala ou não fala? Sim ou não? Tem gente que fala demais. Tem uns que fica meio romântico, tem ou não tem? A pessoa olha para você e fala: eu te amo, eu te considero muito, você mora... Aí tem uns irmãos que estão olhando para mim: pastor, como é que o senhor sabe? Por pesquisa, eu nunca... Nós temos uma... pastor, essa voz do senhor aí, a gente atende muita gente, né, pessoal? Mas tem uns irmãos aí que se identificaram: pastor, a velha criatura, só Deus, né? Mas, irmão, a bebida... Tá amarrado, Satanás. O vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvorô. Paulo escreveu para os Efésios capítulo 5, ele fala que nós não devemos nos embriagar com o vinho que traz contenda. A bebida forte traz contenda. Casa que tem bebida alcoólica tem briga, tem maldição, tem sofrimento. Amém, irmão? Agora, existe o vinho que alegra o coração do homem. Lá no Salmo 104, no versículo 14, Deus fala assim para nós. Aqui o salmista está falando das obras de Deus. E ele fala, Salmo 104, 14, por favor. Põe lá para mim. Ele é Deus, o Senhor. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Agora olha o 15. E o vinho que alegra o seu... Então existe um vinho que alegra o coração. Mas esse vinho, irmão, não é o vinho alcoólico, bebida forte. Esse não traz alegria. Esse traz o quê? Contenda, alvoroço. E Jesus explicou bem isso quando ele fala lá em Lucas 5, 23. Isso aqui eu acho que vai esclarecer bem para você. Lucas 5, 23. Põe lá para mim, por favor. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Continua, por favor. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Continua. Mas o vinho novo deve ser posto em odres
novos, e ambos juntamente se conservarão. Põe no 39. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Você vê que aqui o Senhor Jesus está falando do vinho novo e do vinho velho. E ele fala do odre novo e do odre velho. O odre seria o recipiente que guarda o vinho. Amém? O vinho novo, irmão, ele não tem como ser forte. Porque o vinho novo é aquele que acabou de ser espremido. Você coloca as uvas no lagar. O processo, não sei, acho que hoje deve ser diferente, mas o processo do tempo bíblico era colocar sobre o lagar e pisar. E aí saía o suco, amém? E se você bebesse ali na hora, era suco. Amém, gente? Aquilo é o vinho novo. Para se tornar forte, ele tinha que ficar guardado. Ele vai se tornar alcoólico depois que ele fica o quê? Fica velho. E o povo do mundo ostenta o vinho velho. Tem gente que guarda, não, porque ó, eu tenho uma garrafa aqui, vocês já viram isso? É uma safra lá de não sei quanto, lá da época de, não sei o que. A pessoa fala isso. Por que eu quero que você entenda? Aquele vinho, ele é forte. Ele ficou guardado, ele fermentou e passou a ter teor alcoólico. Você bebe, você fica embriagado. O vinho novo não embriaga. O Senhor Jesus está dizendo que o vinho novo é para odres novos. O vinho novo aqui nessa palavra representa o Evangelho. Cristo vem trazer para nós uma nova proposta de vida. O vinho novo. Diga amém. Só que o vinho novo ele não se conserva em odres velhos. Se você pegar o que é o odre velho? É a pessoa que não nasceu de novo. O homem que não foi regenerado pelo novo nascimento, se você tentar colocar nele a vida do Evangelho, ele pode até tentar, mas ele não vai conservar. Ele vem para a igreja uns dias, mas daqui a pouco ele começa a sentir saudade das coisas do mundo. Porque na cabeça dele, o vinho velho ainda é melhor. Olha o 39. Olha só, 39. Ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo. Porque diz, melhor é o velho. Você chega para o não convertido, para o odre velho, a pessoa que não nasceu de novo, e você começa a falar da nossa vida que nós vivemos hoje. Amém, pessoal? Eles vão achar que a vida deles é melhor. Você fala para ele que o crente não, vamos dizer assim, a gente não vai nos lugares que eles vão, não falamos as coisas que eles falam. Amém? Para eles a alegria é bebedeira, é droga, prostituição. O homem que não é regenerado pelo novo nascimento, ele acha que prazer é ter várias mulheres. Sim ou não? E aí, quando chega um homem casado, um homem de Deus, e ele fala, não rapaz, bom é ser marido de uma só mulher e ser fiel. O povo do mundo vai falar o quê? Esse cara é louco. Bom é se eu pudesse ter muitas. Os homens do mundo não pensam assim? Sim ou não? Você chega para um jovem, pensa no jovem solteiro da igreja, que ele vai evangelizar um amigo dele, e ele vai falar que agora ele está se guardando para o casamento, que ele vai casar virgem, que ele vai se guardar. O povo do mundo vai pensar o quê? Você é louco, rapaz, você é doido, tem que curtir a vida, tem que aproveitar. Não é assim? Sim ou não? Quem provou o vinho velho acha que o vinho velho é o quê? Mas ele não é melhor. Irmão, a bebida forte, ela não só não é melhor, eu digo no sentido da vida, como a própria bebida forte, irmão, ela não é saborosa. Ninguém toma vinho, irmão, porque o vinho é gostoso. Ninguém toma cerveja porque a cerveja é gostosa. Ela é amarga. Mas por que a pessoa toma aquilo como se aquilo fosse a coisa mais gostosa do mundo? É porque ela tem um vício. Amém? Então olha para o pastor, não é o paladar que ela está satisfazendo, é o vício. É aquela coisa que tem no corpo, aquela sensação. Amém? É verdade ou não é? Irmão, me perdoa, eu vou falar um negócio meio feio para você. Ninguém toma pinga porque a pinga é boa. Ela não é boa, irmão. Ela queima. Ela faz mal, faz ou não faz? Mas a pessoa toma aquilo, parece que está tomando a coisa mais gostosa. Não é gostoso, não é bom. É o vício.
Quem está entendendo, diga amém. Bom é quando você põe uma coisa na boca que adoça. É o vinho novo. Eu me alegro na vida nova em Cristo. Quem tem essa alegria? Nada melhor que ser de Jesus. E se tem alguém agora aqui na igreja, ou você que está em casa, que ainda não entregou a vida a Jesus, Jesus quer te dar essa oportunidade agora. Renuncie à velha vida. Peça a Deus, Senhor, me faz um odre novo, me faz um homem novo, uma nova criatura. Eu reconheço que Jesus é o único Salvador e eu serei a partir de hoje dele. Ele será o meu Senhor. Se você fizer isso, você será salvo. Paulo escreveu, se com o teu coração você crer e com a sua boca você confessar o Senhor Jesus, você será salvo. Feche os olhos, igreja do Senhor. Se há alguém aqui que ainda não entregou a vida a Jesus, entregue hoje. Em casa, você está assistindo esse culto, não foi à toa que você chegou aqui. Jesus Cristo morreu por você. Agora a salvação está diante de você. Receba, tome posse da vida eterna. E se há alguém, ou aqui na igreja ou em casa, que precisa entregar a vida a Jesus, se arrepender dos seus pecados, faça isso agora. Alguém que já está até na igreja, mas que estava andando errado. O crente que saiu do Egito querendo voltar para o Egito, querendo voltar para a idolatria. Misericórdia. Você conheceu o Deus verdadeiro e agora quer voltar para os ídolos. Você conheceu o Espírito Santo e agora quer voltar para os espíritos caídos. Se arrependa. Você conheceu a vida e quer voltar para a morte. Se arrependa. Se arrependa, homem que não está sendo fiel à esposa. Esposa que não está sendo fiel ao marido. Se arrependa, você que tem voltado para os vícios. Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu clamo agora para que o sangue do meu Senhor Jesus venha cobrir, limpar e purificar todos que precisam de salvação. Aonde há alguém agora com o coração contrito, quebrantado, dizendo, Jesus, eu não quero mais o vinho velho, eu quero vinho novo, eu quero a nova vida, eu quero viver para Deus, chega do mundo, chega do pecado, eu quero uma vida limpa. Oh meu Deus, salva essa pessoa, que o teu sangue venha cobrir agora essa criatura, e que morra o velho homem, nasça um novo homem, refeito, recriado, a imagem e semelhança do meu Senhor. Aleluia. O seu passado está sendo apagado agora, lavado no sangue de Jesus, no sangue do Cordeiro. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu creio que o maior milagre, que o milagre da salvação, da vida eterna, está chegando para todos que aqui estão, em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Pessoal, aleluia. Glória a Deus. Bom, pessoal, viver uma vida próspera, preste atenção, viver uma vida próspera não quer dizer que você vai ser rico, milionário. E às vezes o rico, o milionário, ele pode, apesar dele ter muito poder de compra, talvez ele não vai ter aquela, sabe, aquela bênção que Deus vai dar a você. Eu mostrei para os irmãos o Salmo 37:16, que diz assim, ó, vale mais o pouco que tem o justo, põe lá para mim, Salmo 37, ó, vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. O ímpio é o praticante da impiedade, é o pecador. O ímpio pode ter muito, mas o justo, o praticante da palavra de Deus, o pouco que ele tem é abençoado. Porque o que prospera o homem é a bênção de Deus. Provérbios 10:22 diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Amém? O que significa? Que a nossa vida vai ser cor-de-rosa? Não, lutas vêm,
Jesus disse, ó, só dando um resuminho, João 16:33, ele disse o seguinte, eu digo-vos isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis, João 16:33, no mundo tereis aflições, mas, tenho para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Então, Jesus está dizendo o quê? Que nós teremos aflições. Ah, pastor, então é derrota, é morte. Não, aflições. Mas ele disse, tenha um bom ânimo porque eu venci o mundo. Então em todas as coisas nós somos mais que vencedores. Tempos difíceis vêm, mas nós vencemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Aí eu estava até falando para os irmãos, lá em Gênesis 26, quando a Bíblia fala de Isaac, até Gênesis 25, do Gênesis 12 ao 25, o personagem principal é Abraão. Agora é a vez do Isaac, o filho dele. E a Bíblia diz, e havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Então olhem para mim, irmãos, o que eu queria que os irmãos entendessem? No tempo de Abraão houve um tempo difícil. Depois, no tempo do Isaac, houve outro. O que isso significa? Preste atenção. Que tempos de prova, de luta, de dificuldade sempre haverão. O meu pai, no tempo dele, ele passou por momentos difíceis, provações da vida, amém? Eu, no meu tempo, eu já passei e talvez ainda passe por outros. Quando eu falo passar, tanto coisas pessoais, como coisas que se abatem sobre a humanidade. Agora, há poucos anos atrás, nós estávamos passando por uma pandemia que a porta fechou terrivelmente para o mundo, sim ou não? Mas Deus não cuidou de você? Não supriu suas necessidades? Louvado seja o nome dele. O que eu quero que você entenda é o seguinte, no tempo de Abraão houve uma fome, no tempo do Isaac houve outra. Nos meus dias existem lutas, no dia do meu filho também vai ter. Eu preciso, como pai, como servo de Deus, preparar os meus filhos para esses tempos. Eu não posso, irmão, ser aquele pai bobão, a mãe não pode ser aquela mãe bobona. Não, meu filho vai viver aqui, na minha saia. Não tem isso não. O pai tem que preparar o filho para Deus e para a vida. Às vezes, irmão, desculpa eu falar, às vezes você é aquele pai muito mole, você não ensina o seu filho que existem batalhas que ele vai ter que vencer, depois ele fica despreparado. Na primeira luta que vem, ele desaba, desanima. Amém, irmão? Você vê que hoje em dia tem um negócio de... O pai não sabe falar um não para o filho. Amém? A criança nunca ouviu não. Aí, irmão, chega na adolescência, o rapaz se apaixona pela moça, a moça fala não para ele e quer se matar. Por quê? Porque nunca ouviu um não aprendeu. Quem está entendendo, diga amém. Então, eu preciso preparar meus filhos, e um dia meus filhos vão preparar os filhos deles, se o Senhor não vier até lá, para esses tempos difíceis. Nós temos que entender, tempos difíceis vêm, mas em todos eles nós somos mais que vencedores. No culto anterior eu ensinei uma coisa, que nós precisamos guardar, nós precisamos guardar pão para os tempos difíceis. Lá em Gênesis 41, a Bíblia fala que o faraó sonhou com 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e 7 espigas de milho bonitas e outras feias. As vacas magras comiam as gordas, as espigas de milho feias comiam as bonitas. E aí, quando veio José disse o que para o faraó? Olha, as 7 vacas... Um sonho é a confirmação do outro. As 7 vacas gordas são 7 anos de prosperidade, mas depois virão 7 anos de fome. Irmão, ali Deus estava dando revelação, era uma palavra de sabedoria, era Deus mostrando o futuro. Deus pode, irmão, Deus pode até mostrar para um servo dele a data de um tempo difícil. Vamos dizer, está amarrado, mas vamos dizer que no ano que vem um tempo de dificuldade. Deus pode mostrar para alguém. Deus pode revelar para alguém, Deus está me mostrando que no ano que vem uma crise. E o que nós fazemos? A gente se prepara. José disse para o faraó, vamos poupar nos anos de fartura para comer no tempo da fome. Quando os anos da fome vieram, não tinha comida em lugar nenhum, mas tinha no Egito, porque ele Você tem que entender, irmão. Deus está te dando talvez um tempo bom agora, não é para você ficar esbanjando. E eu não estou pregando contra a prosperidade não, irmão. É bonito você ter um carro bacana, uma casa bacana, mas é muito feio vir uma crise e você perder tudo. Então poupe, amém? Guarde o pão, com sabedoria. Irmão, aí, por favor,
Como você vai investir? Aí eu não sou economista, essa não é minha praia. Existem pessoas que são preparadas nisso. Mas Jesus nos ensinou a pegar o talento e dar para os banqueiros para eles investirem, para depois a gente tirar com juro. Tem investimento que você faz, que você aplica, depois aquilo volta. Eu não sou capacitado para te ensinar isso, mas tem pessoas que são. Aprenda, busque entendimento. No tempo, se vier um tempo de dificuldade, às vezes vai estar todo mundo vendendo, você vai estar comprando. Quem está entendendo, diga amém. Por quê? Porque você guardou. Amém? E outra coisa, guardar não é só guardar dinheiro, é guardar pão. O que Jesus disse? Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai. Eu falei para a igreja no outro culto, irmão, se viesse hoje, que não venha, que Deus nos livre, que Ele nos guarde, mas se viesse hoje uma perseguição terrível contra a igreja, vai que amanhã alguém quer proibir os nossos cultos, vai que amanhã alguém quer proibir a gente de ter Bíblia. Quem está entendendo, diga amém. Por que eu estou falando isso para você? Irmão, se hoje baixasse uma lei aqui no Brasil, que a Bíblia se tornou um livro proibido, eu pergunto a você, quanto da Bíblia você tem guardado no seu coração? Irmão, tem crente que não sabe o Salmo 23 inteiro. Posso falar para você? Se viesse uma fome, a tua família ia morrer de fome. Porque você não tem nada de Deus guardado. Pergunta da novela, você sabe tudo. Verdade, irmão. Pergunta lá da série lá do diabo lá da Netflix, lá Lúcifer. Não, você sabe tudo. Mas pergunta do Abraão, pergunta do Isaac, do Jacó, do Daniel, você não sabe nada. Novo Testamento. Irmão, cresceu na igreja. Tem gente que cresceu na igreja, nunca leu a Bíblia inteira. Tem gente que nunca leu um livro da Bíblia inteiro. Irmão, você deveria ter porções da palavra de Deus guardado. Já pensou amanhã, baixa uma lei, acabou, ninguém mais pode ter Bíblia, está proibida a igreja. Você vai ser a única Bíblia que a tua família vai ter. Na hora que vocês sentarem na mesa para comer, qual que é a palavra da Bíblia que você vai ter? Você não tem nenhuma, você não guarda. Sua família vai passar fome, vai se afastar de Deus. Se encha da palavra. Enche o seu coração para você poder alimentar os famintos no tempo da fome. Amém? Que não venha. Amém, irmãos? Oremos a Deus para Deus livrar o nosso país. O outro domingo, sem ser esse o próximo, vai ser dia 7 de setembro. Eu vou convocar a igreja aqui para nós nos reunirmos aqui de manhã para fazer um jejum pela nação. Para Deus nos dar dias de paz, amém, irmão? Para Deus nos livrar do mal. Mas a questão é, olha para o pastor, nós não esperamos o mal, nós esperamos o bem. Quem entendeu, diga amém. Nós estamos esperando o mal? Nós estamos esperando o quê? Mas nós temos que estar preparados para o mal. Estar preparado não é esperar. Eu espero o bem de Deus, mas eu preciso estar preparado para o mal. Diga glória a Deus. Em tempos de dificuldade, você não entra em desespero e sai resolvendo as coisas pela sua cabeça. Rapidinho, primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos lá, rapidinho. Primeiro livro dos Reis, 17. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Espero o pastor que eu não achei ainda não. Agora achei. Amém? Glória a Deus. Primeiro livro dos Reis, 17. Versículo de número... Vamos ler o texto todo aqui. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão, e há de ser que beberás da água do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que te sustentem. Foi, pois, fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Os corvos traziam pão pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Agora olha o 7. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva. Então olha só, Elias profetizou para o rei: não vai ter chuva, parou de chover. Irmão, seca brava. Começou a ter fome em todo quanto é lugar. Enquanto isso, Elias estava lá no ribeiro de Querite, num lugar no meio do deserto,
E Deus mandava os corvos levarem comida para ele. De manhã e de tarde eles levavam pão e carne, ele comia e ele bebia da água do ribeiro. Só que a Bíblia termina dizendo que chegou uma hora que o rio o quê? O ribeiro o quê? Secou. Quando o ribeiro seca, o que você faz? Ah, pastor, eu vou embora. Não, olha para mim. Quando o ribeiro seca, você espera a direção de Deus. Olha o versículo 8. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Para um minuto. Irmão, se você estudar a história, você vai descobrir que Deus estava mandando Elias para o lugar mais improvável. A pessoa que mais odiava Elias era Jezabel, mulher de Acabe. Amém? Da onde Jezabel era? De Sidom. Ela era filha de um sacerdote sidônio chamado Etibaal. O homem tinha Baal até no nome. E ela estava com raiva, querendo matar Elias. Amém? Quando a água do ribeiro secou, Deus disse: Elias, vai para Sarepta em Sidom. Deus mandou Elias para o lugar mais improvável, mais perigoso, mas ele foi. E lá Deus fez ele viver um grande milagre. Qual que é a palavra que eu quero te dizer? Não é porque o rio secou que você tem que sair do lugar. Você sai quando Deus te dá uma palavra. E às vezes o lugar que Deus vai mandar você ir é o lugar mais E outra coisa, às vezes você acha que Deus vai mandar você ir, às vezes Deus manda você ficar. Eu estava agora há pouco no Gênesis 26 falando do Isaac. Estava ou não estava? Houve uma fome. Olha, volta lá, Gênesis 26, versículo de número 2. E 26, 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Agora olha o 3. Peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei. Irmão, a terra estava seca. Devia ter caravanas e caravanas de gente mudando para o Egito, porque achava que o Egito a vida era mais fácil. E Deus disse para Isaac: você não vai acompanhar esse povo. Você vai ficar nessa terra. Gente, imagina a terra seca. E Deus falando: é aqui que você vai ficar. E eu vou te abençoar. E o que o Isaac fez? Ah, Senhor, dá para falar? Aqui não, tá seco. Eu vou para o Egito, o senhor não sabe da minha luta, eu estou indo. Não, ele ficou. Olha o versículo 26, 12, perdão. 26, 12. E semeou Isaac naquela mesma terra. Irmão, Isaac plantou na terra seca. Aleluia. Semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Gente, para cada semente que ele botou na terra, ele colheu 100 vezes mais. Porque a terra era boa? Não, a terra não era boa, a terra estava seca, mas Deus era com ele. Irmão, quando Deus é contigo, você prospera na terra seca. Está todo mundo reclamando e você vai estar contando vitória. Porque a nossa prosperidade não depende de recursos desse mundo, a nossa prosperidade vem do céu. Então aprende isso, irmão. Elias, lá em Sarepta, lá em Sidom, Deus fez ele comer durante todo o tempo da fome. Ainda fez ele salvar uma família que ia morrer de fome. Isaac ficou na terra seca, mas plantou na terra seca e prosperou. No mesmo ano ele teve colheita. Ainda nesse ano você vai ter colheita de Deus na sua vida. Agora tudo por quê? Porque eles obedeceram a voz de Deus. Eu não vou ter tempo, irmão, já era para eu ter terminado de pregar uns minutos atrás. Uns 20 minutos atrás eu já tinha que ter parado. Mas deixa eu só falar uma coisa, cuidado. Porque às vezes, na hora do aperto, você começa a olhar e você toma decisão baseada na sua cabeça. Em Gênesis 13, não precisa abrir não, que vai demorar muito. O Abraão e o sobrinho dele, Ló, estavam tendo dificuldade. Mas não estavam tendo dificuldade porque o tempo estava ruim. Ao contrário, o tempo estava muito bom. O Abraão estava tão rico e o Ló estava tão rico que começou a ter briga. A terra que eles moravam era pequena para tudo que eles tinham. Começou a ter implicância. Os pastores que cuidavam do gado de um e do outro começaram a brigar. O Abraão, como era o mais velho, e sempre quando tem uma briga, sempre quem resolve é o mais espiritual.
O Abraão chegou pro Ló e disse: Ló, não vamos brigar não, porque nós somos irmãos. A terra é grande, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E aí a Bíblia fala que Ló levantou os olhos. Eles estavam num lugar alto, ele levantou e ele viu a campina do Jordão, que era toda bem regada. Eles estão até colocando ali, ó. Era toda bem regada. Parecia o jardim do Senhor. Às vezes, você bate o olho num negócio e você fala: rapaz, é de Deus, porque ó, é bom. A terra está verdinha. Então a Bíblia diz que Ló pegou as coisas dele e foi. E ele armou as tendas dele até Sodoma. Gente, e a Bíblia fala que eram maus os homens de Sodoma, grandes pecadores. O irmão tá correndo, daqui a pouco ele chega, fica olhando, ele vai chegar daqui a pouquinho ali. Amém? Olha para o pastor, eram maus, eram grandes pecadores contra o Senhor. Sabe o que eu quero que você entenda? O Ló, que era rico, terminou a história dele pobre. Como é que o Ló termina a história dele? Tendo que fugir de Sodoma. A mulher dele parou no meio do caminho e virou uma estátua de sal. Ficou ele com as 2 filhas, vivendo dentro de uma caverna. E as 2 filhas dele já estavam contaminadas pelo pecado de Sodoma e fizeram loucura com o próprio pai. Depois, se ele lá é feio, eu não vou falar agora. O Ló era rico, mas ele tomou uma decisão baseada no quê? Não escolha uma coisa só porque parece bom. Todo vendedor, irmão, ele tem a estratégia. Ele pega o produto dele e faz parecer a coisa mais linda do mundo, parece a solução do seu problema. Ó, põe seu dinheiro aqui porque você vai ganhar. E aí você bota o olhão: rapaz, olha, eu vou botar meu dinheiro ali porque eu vou ficar rico. Daqui a pouco você está na caverna, irmão. Espera Deus falar. A Bíblia diz que depois que o Ló foi embora, Abraão, escuta isso aqui, que isso aqui é de Deus. Depois que o Ló foi embora, o Abraão estava parado no mesmo. Aí Deus falou com ele. Lá no... Agora eu que não estou entendendo mais nada ali, o que eles estão fazendo ali. Volta no 17. 13 e 17. 16. 15. 14. Eu vou chegar, ó. 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul, do oriente e do ocidente. Porque toda essa terra que vês, hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Irmão, depois que o Ló foi embora, Deus disse: a tua terra vai ser essa. É Deus quem fala onde vai ser sua terra. Não é você que escolhe. É Deus quem te dá a palavra. O Ló terminou a história dele na caverna, lembra? E o Abraão? Gênesis 24, versículo 1. E era Abraão já velho, eu vou falar aqui de cor aqui. E era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor o havia abençoado em tudo. O Abraão terminou a história dele abençoado em tudo. Você vai obedecer a Deus e Deus vai te abençoar em tudo, irmão. Olha para o irmão do lado e faz assim, ó. Quem crê na benção aí, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé, pessoal? Quem vai sair daqui muito abençoado hoje, diga eu vou. Em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, se levantem. Isso, fica de pé. Quem demorar mais um pouquinho vai morrer. 1, 2. É bom fazer assim que os irmãos até pulam. Glória a Deus. Irmãos e irmãs, feche os olhos. Tem bênção de Deus chegando para você agora. Levante as mãos para o céu. Obrigado, Senhor. O Senhor é conosco. A vitória é nossa em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vem Espírito de Deus, vem Espírito Santo. Entrega a vitória nas mãos do teu povo, da tua igreja agora. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos em Ti, Pai. A nossa fé está no Senhor. Meu irmão, Deus está abrindo a porta para você hoje. Você não vai sair desse culto como você entrou, não. Você vai sair daqui hoje com uma resposta de Deus à sua vida, creia. Você já colocou a tua vida no altar. Você já colocou o teu coração diante de Deus. Agora é esperar do Senhor. Agora é confiar nele. Agora é andar na direção dele. E você será abençoado. Aleluia. Levante as suas mãos, a sua voz e diga: eu sou abençoado.
Diga: nada vai impedir a vitória na minha vida, em nome de Jesus. E como ministro de Deus, eu levanto a minha voz e eu digo a todo mal, a toda obra maligna, a todo demônio, a todo espírito que está amarrando, atrapalhando esta pessoa: saia, sai desse homem, sai dessa mulher, vai saindo. Do alto da cabeça à planta dos pés, toda enfermidade, toda dor vai abandonar essa pessoa. Aquela amarração que está na vida financeira, o problema que está na família, o mal, seja ele qual for, que está oprimindo esta pessoa, prendendo esta pessoa na miséria, na dificuldade, nós estamos dizendo agora: sai, sai, vai saindo. E a igreja começa a orar agora. Agora é oração de guerra, irmão, é oração de batalha. Toma posse da vitória. O mal não pode impedir a bênção de Deus na sua vida. Vai saindo. Irmão, irmã, agora é hora de orar. Fecha o olho. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que pode acontecer hoje. Você tem que orar, você tem que falar com Deus. Essa oração que você está fazendo agora pode livrar você do mal, livrar você do acidente, impedir a doença de entrar no teu corpo. Isso, não perde tempo não. Vem poder de Deus, vem bênção de Deus sobre todos aqui agora. E aonde houver um mal, eu digo: abandone esta pessoa, abandone esta vida. Saia todo espírito maligno, saia todo demônio. Agora, agora, do alto da cabeça à planta dos pés, eu repreendo todo espírito maligno, eu repreendo todo demônio. E eu digo: até mesmo se houver alguém no nosso meio que está sendo vítima de uma obra de bruxaria, de uma obra de magia negra, esse demônio não vai resistir. Atenção, pastores, atenção, obreiros, aonde houver um demônio escondido, eu dou a ele a ordem: estremeça. Eu vou ouvir o teu grito de derrota agora, espírito imundo. Eu vou ouvir o teu grito de derrota agora, espírito de morte, espírito de enfermidade. Solta esse homem, solta a casa dele, solta a família dele, solta a casa dela, solta a família dela. Saia. Você que foi mandado para fazer essa pessoa ficar na miséria, para fazer essa pessoa mendigar o pão, viver na miséria, na dificuldade, no aperto. Você que entrou nessa família e está amarrando essa família, que está na esposa, que está no marido, eu te repreendo agora. E eu digo: sai, sai. Não adianta você se esconder. Os olhos do meu Deus já te viram aí. Os olhos do meu Deus já te viram aí. Pula para fora, pula para fora, estremeça, estremeça, estremeça. Toda obra de macumbaria, toda obra de maldição vai ser quebrada agora. Em nome de Jesus eu dou a você a ordem: pega o que é teu, pega o teu mal, pega tudo que é teu e vai saindo, e vai saindo, e vai saindo, vai saindo agora, 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 em nome de Jesus, em nome de Jesus. E a igreja vai mandando embora, a igreja vai mandando embora, a igreja vai dizendo: sai, 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 em nome de Jesus. Coloquem as mãos sobre o coração, feche os olhos, feche os olhos. Se tem alguém, não tenha vergonha. Se tem alguém que diz: pastor, na oração agora eu senti uma coisa muito ruim, uma sensação muito ruim no meu corpo. Eu senti, pastor, algo estranho, meu corpo arrepiou inteiro, um mal-estar, uma tontura. Não tenha vergonha não. Você deve pedir a oração. E não é depois do culto não, é agora. Só levante a mão, que um obreiro, um pastor vai impor a mão em você. Em nome de Jesus. Pastor, eu senti, não tenha vergonha, levante a mão. Tem pessoas com a mão levantada, vai lá, obreiro, vai lá, pastor, impõe a mão. Em nome de Jesus. Pastor, eu pensei em alguém da minha família, eu estou vendo gente com a mão levantada. Isso. Eu pensei em alguém da minha família, pastor, me veio uma sensação estranha. Coloca a mão. Isso. É para orar com autoridade. Manifesta aí agora, demônio. Se revele aí agora.
Em nome de Jesus. Se revele aí agora. Do seu lado esquerdo, Daiane. Pode pôr a mão. Isso, pode pôr a mão. Já vai manifestar. Em nome de Jesus. Dá teu grito de derrota aí, demônio. Agora. 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 Dá o teu grito de derrota aí agora. Isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estremeça espírito imundo. Estremeça espírito maligno. E saia. E saia. E saia. Sem fazer violência. Sem machucar ela. Sem fazer violência. Você está na casa do meu pai. Quem manda aqui sou eu, em nome de Jesus. Você não vai envergonhar, não vai machucar ninguém aqui hoje. Comecem a sair todos os demônios. Comecem a sair todos os espíritos malignos. Começa a ser desfeito. Isso, pode vomitar essa macumba aí agora. Em nome de Jesus. Queima, meu Deus, vai queimando, vai queimando. Fogem os demônios quando cai o fogo. Isso, você não vai jogar ela no chão, eu proíbo você. Manifesta aí sem violência. Sem machucar ela, sem jogar ela no chão. Sem jogar ela no chão. Eu vou ouvir o teu grito de derrota. De derrota, de derrota. Sai, sai, sai. E a igreja vai mandando embora agora. A igreja vai mandando embora agora, isso. A igreja vai dizendo: sai da minha vida, sai do meu corpo, sai da minha família, sai da minha casa. Toda maldição seja quebrada, seja desfeita, seja desmanchada. E saia, saia todo mal. Todo mal, a igreja diga: sai, sai e sai. Ei, em nome de Jesus. Levante as mãos agora. Receba a paz. Pode respirar fundo agora. Nesse momento está caindo o alívio de Deus sobre você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê o glória a Deus da igreja? De balaba clama balaba cheira balaba. Ori cantolo badala balaba chora balaba. Pode adorar a Deus, meu irmão. Pode dar glória a Deus. A vitória é sua em nome de Jesus. Deus é contigo. Receba a vitória. Receba a bênção. Receba o milagre. Em nome de Jesus. E a igreja diga obrigado e amém. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Comigo lá em cima, vai. A alegria do Senhor é nossa força. Cadê as palmas? Lá em cima, vai. A Ele toda a honra, toda a glória, todo domínio e majestade. Olha lá, com alegria. A Ele para sempre a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda a honra e toda a glória, todo domínio e majestade. A Ele para sempre. Agora lá em cima para Jesus, celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for. Levante, cante, salte, dance de alegria toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar. Jesus merece toda a honra e toda. Dê um brado de vitória. Vamos lá, gente. Levante, cante, salte, dance de alegria toda hora, todo dia, nunca deixe de adorar. Jesus merece toda a honra e toda a glória. Dê um brado de vitória. Oh, pra nossa festa. Lá em cima das palmas. Cadê as palmas, gente? Com alegria. Oh, glória a Deus. Tudo que tem vida, tudo que tem vida, tudo que respira, louve, adora ao Senhor. Tudo que tem vida, sempre em alegria, cante, exalte o nome dele. Tudo que tem vida, tudo que respira, aleluia, adora ao Senhor. Tudo que tem vida, tudo que
Exalte, exalte o nome dele. Lá em cima, com alegria, vai. Levante, cante, salte, dance de alegria toda hora, todo dia. Nunca deixe de adorar. Jesus merece toda a honra e toda a glória. Dê o brado de vitória. Vamos lá, gente. Levante, cante, salte, dance de alegria toda hora. Vocês sabem dar o brado? Vocês sabem dar o brado? Vocês não sabem dar glória a Deus? Dê o brado de vitória. Glória a Deus. Pra nossa festa começar. Cadê as palmas lá em cima? Diga glória a Deus. E vamos aplaudir a Jesus. Bem forte. Bate palma e dá glória a Deus. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Pessoal de casa, tchau. Deus abençoe. Fique com Deus. Amém?